Repito, pois, minha pergunta: que é uma Constituição? Onde encontrar a verdadeira essência, o verdadeiro conceito de uma Constituição? Como ignoramos, pois é agora que vamos desvendá-lo. Aplicaremos um método que é de utilidade pôr em prática sempre que quisermos esclarecer o objeto de nossa investigação. Este método é muito simples. Baseia-se em compararmos o objeto cujo conceito não conhecemos com outro semelhante, esforçando-nos para penetrar clara e nitidamente nas diferenças que afastam um do outro. Lei e Constituição. Aplicando-se este método, pergunto: qual a diferença entre uma Constituição e uma lei? Ambas, a lei e a Constituição, têm evidentemente uma essência genérica comum. Uma Constituição, para reger, necessita da aprovação legislativa, isto é, tem que ser também lei. Todavia, não é uma lei como as outras, uma simples lei. É mais do que isso. Entre os dois conceitos, não existem somente afinidades, há também dessemelhanças. Estas fazem com que a Constituição seja mais do que simples lei, e eu poderia demonstrá-las com centenas de exemplos. O país, por exemplo, não protesta pelo fato de constantemente serem aprovadas novas leis. Pelo contrário, todos nós sabemos que se torna necessário que todos os anos seja criado maior ou menor número de leis. Não pode, porém, decretar-se uma única lei que seja nova, sem alterar a situação legislativa vigente no momento da sua aprovação. Se a nova lei não motivasse modificações no aparelhamento legal vigente, seria absolutamente supérflua e não teria motivos para ser a mesma aprovada. Por isso, não protestamos quando as leis são modificadas, pois notamos e estamos cientes disso, que é esta a missão normal e natural dos governos. Mas quando mexem na Constituição, protestamos e gritamos: deixem a Constituição. Qual é a origem dessa diferença? Essa diferença é tão inegável que existem até constituições que dispõem taxativamente que a Constituição não poderá ser alterada de modo algum. Noutros consta que, para reformulá-la, não é bastante que uma simples maioria assim o deseje, mas que será necessário obter 2/3 dos votos do parlamento. Existem ainda algumas onde se declara que não é da competência dos corpos legislativos sua modificação, nem mesmo unidos ao Poder Executivo, senão que, para reformá-la, deverá ser nomeada uma nova Assembleia Legislativa, ad hoc, criada expressa e exclusivamente para este fim, para que a mesma se manifeste acerca da oportunidade ou conveniência de ser a Constituição modificada. Todos esses fatores demonstram que no espírito unânime dos povos, urna constitucional, uma Constituição deve ser qualquer coisa de mais sagrado, de mais firme e de mais imóvel que uma lei comum. Faço outra vez a pergunta anterior: qual a diferença entre uma Constituição e uma simples lei? A esta pergunta responderão: Constituição não é uma lei como as outras, é uma lei fundamental da nação. É possível, meus senhores, que nesta resposta se encontre, embora de modo obscuro, a verdade que estamos investigando.
mas a mesma, assim formulada, de forma bastante confusa, não pode deixar-nos satisfeitos. Imediatamente surge, substituindo a outra, esta interrogação: como distinguir uma lei da lei fundamental? Como veem, continuamos onde começamos. Somente ganhamos um vocabulário novo, ou melhor, um novo termo, lei fundamental, que nada nos servirá enquanto não soubermos explicar qual é, repito, a diferença entre lei fundamental e outra lei qualquer. Intentemos, pois, nos aprofundar um pouco mais no assunto, indagando que ideias ou que noções são as que vão associadas a esse nome de lei fundamental. Ou, em outros termos, como poderíamos distinguir uma lei fundamental de outra lei qualquer, para que a primeira possa justificar o nome que lhe foi assinado. Para isso é necessário, primeiro, que a lei fundamental seja uma lei básica, mais do que as outras comuns, como indica seu próprio nome, fundamental, que constitua, pois de outra forma não poderíamos chamá-la de fundamental, o verdadeiro fundamento das outras leis. Isto é, a lei fundamental, se realmente pretende ser merecedora desse nome, deverá informar e engendrar as outras leis comuns originárias da mesma. A lei fundamental, para sê-lo, deverá, pois, atuar e irradiar-se através das leis comuns do país. Terceira, mas as coisas que têm um fundamento não o são por um capricho. Existem porque necessariamente devem existir. O fundamento a que respondem não permite serem de outro modo. Somente as coisas que carecem de fundamento, que são as casuais e as fortuitas, podem ser como são, ou mesmo de qualquer outra forma. As que possuem fundamento, não. Elas se regem pela necessidade. Os planetas, por exemplo, movem-se de um modo determinado. Este movimento responde a causas, a fundamentos exatos, ou não. Se não existem tais fundamentos, sua trajetória seria casual e poderia variar a todo momento, quer dizer, seria variável. Mas se, de fato, responde a um fundamento, se é o resultado, como pretendem os cientistas, da força da atração do Sol, isto é bastante para que o movimento dos planetas seja regido e governado de tal modo por esse fundamento que não possa ser de outro modo, a não ser tal como de fato é. A ideia de fundamento traz implicitamente a noção de uma necessidade ativa, de uma força eficaz e determinante que atua sobre tudo o que nela se baseia, fazendo-se assim e não de outro modo.